E a informação que eu tenho para vocês é o seguinte: Admar Lopes não quer perder tempo. Não quer perder tempo. Vai chegar, o Vasco vai entrar ali numa mini férias de 10 dias, jogadores, até para ter essa recuperação. Daqui a pouco tem até uma notícia importante sobre isso, porque é o seguinte, ele já vai sentar com o Pedrinho, vai sentar com o Diniz, já para preparar os reforços. Eu trouxe a informação ontem que o Vasco já mira 2 reforços após aí o Mundial de Clubes para ser anunciado. Então a expectativa já em cima disso também para o Admar trabalhar principalmente no atacante, num segundo volante e no meio armador. Muito tem se falado do Alan Lescano, jogador promissor, camisa 10 do Argentinos Júnior. Nesse momento, o que pesa na balança é alta pedida, né? 40 milhões que o clube quer. Cruzeiro está de olho, Palmeiras deu uma recuada em relação aos valores, mas o Vasco também demonstrou interesse nesse meio atacante, nesse camisa 10, o Alan Lescano, que é uma joia promessa da equipe do Argentino Júnior. O fato é que assim quando chegar, colocar os pés no Rio de Janeiro, o Admar Lopes vai ter muito trabalho, porque precisa, né, dar uma resposta. Chega de perder tempo em relação à janela de transferência. O Vasco já teve outras experiências em relação a deixar para a última hora e às vezes a contratação não, e muitas vezes a contratação não funcionar. A gente pode comemorar sim a contratação do Nuno, do Freitas, são jogadores que renderam desde a última janela, mas fora isso acho que precisa obviamente melhorar em relação à contratação e vai ter que ser muito criativo no mercado, principalmente pela questão financeira. Que ele tem uma relação muito próxima ao staff, o antigo e o novo do Léo Jardim. A situação do Léo Jardim é uma situação que hoje todo mundo sabe como é que tá, né? Tá complicada, não tá fácil, propostas feitas, o Vasco fazendo o esforço, o Léo Jardim não querendo, e aí o que que acontece? O antigo staff do Léo Jardim, conversei com ele hoje, e fizeram grandes elogios ao Admar Lopes. Grandes elogios. Assim, de dizer que é um profissional extremamente qualificado, muito bom de papo. E o novo, que é comandado pelo Paulo Pitombeira, também fez rasgados elogios, e uma pessoa ligada ao staff do Paulo Pitombeira me passou a seguinte declaração, abre aspas: Admar é muito bom profissional. O conhecemos da época do Lille, é um cara que conhece muito o futebol e os atletas. Sobre o Léo Jardim, disse essa pessoa, o papo está aberto, não, não há nada que impeça uma nova conversa, as coisas vão ser feitas às claras, não vai ser feito nada para sacanear ninguém. Qualquer decisão que tenha que ser tomada, todos estarão à parte. Segundo a informação de que poderia haver um acerto, porque há uma grana para receber, essa pessoa me disse, olha, não houve acerto algum de dívida. Só que isso pode acontecer numa conversa, porque essa é uma informação bastante nova, porque o presidente Pedrinho viajou para São Paulo e viajou para o Equador com a seleção brasileira, como chefe da delegação. E o que comprova esse papo que eu tive com essa pessoa do staff do Léo Jardim, de que isso pode acontecer, sim, de um acordo, de uma possibilidade de acordo, é que o presidente Pedrinho encontrou o Paulo Pitombeira em São Paulo. Pitombeira é empresário de Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, e os dois se esbarraram e tiveram uma conversa bastante cordial, bastante boa, e marcaram de voltar a conversar, de tentar um ajuste. Então, o presidente Pedrinho teve esse contato com o empresário e a coisa parece que vai andar. Parece que tem essa possibilidade de andar e o discurso já é outro, em função do Admar, os elogios e já, olha, dá para conversar,
não vai ter sacanagem, ninguém vai passar a perna em ninguém, todo mundo vai se entender. Pô, o presidente Pedrinho até encontrou o Paulo em São Paulo, então as coisas podem andar. Então, já é um pouco do indício desse trabalho do Admar Lopes, por esse conhecimento, como disse o Carlos Amodeu agora há pouco, porque é um cara de mercado, é um cara que conhece bastante gente, é um cara que tem uma rede de contatos bastante ampla, e isso é claro que no final das contas ajuda e ajuda muito. Uma outra situação que também já tem um pouco desse dedo, mas não muito, até porque é algo que já vem acontecendo desde antes, é a situação de Felipe Coutinho. Há uma possibilidade, porque o Coutinho tem contrato até o final desse mês. Depois do jogo de amanhã, se ele não renovar contrato, ele não joga dia 12 de julho na volta contra o Botafogo, porque ele tem contrato até o final desse mês de junho. A situação com o Aston Villa está em discussão, mas Vasco e Felipe Coutinho já conversaram, já tiveram um contato preliminar, e como disse até o próprio Carlos Amodeu, não é algo que seja muito difícil de que o Vasco encontre um caminho para renovar com o Felipe Coutinho. E o Carlos Amodeu falou sobre isso hoje também, e a gente vai ouvir o dirigente vascaíno a respeito dessa situação envolvendo a renovação desse jogador que é importante, né? É um jogador de talento e a gente espera que realmente possa ajudar o Vasco com uma nova renovação. Com a palavra, Carlos Amodeu. Tive a oportunidade de comentar que nós queremos a manutenção do Felipe Coutinho, né? Ele é um atleta que ele vem se readaptando cada vez mais ao futebol brasileiro e às exigências de calendário, principalmente do Campeonato Brasileiro. A gente já tem tratativas iniciadas com seus agentes para a gente conduzir esse processo de um novo contrato para ele, e a gente espera que tudo isso aconteça naturalmente e que no retorno da competição ele já esteja com um novo contrato firmado conosco e que continue fazendo parte do nosso elenco pela importância técnica que ele tem para o grupo. Eu diria hoje que dificilmente o Felipe Coutinho não vai ficar no Vasco. Ele, inclusive, há 2 dias inaugurou o Instituto Felipe Coutinho, já está firme aqui no Brasil. É um cara que não precisa de grana, é claro que se mede muito o salário dele em função do nome dele, do que ele tem de carreira. Não dá para a gente pensar que um jogador como Felipe Coutinho vai ganhar um salário igual a um menino que está subindo da base só pelo fato dele estar, né, já rico e milionário. Não, não é isso. Mas é um cara que tem interesse em dar retorno ao Vasco, em fazer o Vasco progredir. Ele teve momentos de bastante tristeza com as inconsistências do Vasco e quer renovar, e vai aceitar e vai renovar para ficar no Vasco. Dificilmente o Felipe Coutinho não vai aceitar aí um acordo. Como eu disse, o papo com o Aston Villa está fluindo, também vai ser feito, provavelmente ele vai abrir mão de alguma coisa desse contrato que ainda tem e vai assinar um novo contrato com o Vasco, até porque, já falei isso aqui, a chegada do Fernando Diniz foi muito importante, e muito importante também a seleção brasileira, há 1 ano da Copa do Mundo. O nome dele é pouquíssimo falado, viu? O jogo da seleção ontem se fala apenas no Neymar, mas o Felipe Coutinho tem a expectativa de, jogando em bom nível, como ele está fazendo esse ano, precisa fazer mais, é claro, que ele possa contribuir para o Vasco, chegando aí uma final de Sul-Americana, ganhando alguma coisa, indo bem novamente na Copa do Brasil, fazendo com que o Vasco respire no Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Carlo Ancelotti não dá uma olhada. Ancelotti vai ficar aí até setembro parado, vendo o jogo, olhando o jogo, analisando. Disse ontem que tem uma lista com mais de 70 jogadores para ver. Quem sabe Felipe Coutinho não está nesse bolo, e realmente seria um presente para um jogador que tem uma carreira tão bacana, tão bonita, de grandes clubes na Europa, e que o torcedor, é claro, do Vasco esperava o Felipe Coutinho voando. Não foi assim no ano passado, mas esse ano os números comprovam isso, da importância dele, mas ele sabe também que precisa dar muito mais. São